escutar vocês. Essa conversa, primeiramente, nasceu do encontro nosso entre eu, Paiva e alguns escritores, no qual a gente imaginava fazer uma primeira reunião para a gente pensar um pouco o que nós chamamos lá de gerar uma política de literatura para a cidade de João Pessoa. Vocês sabem que nós estamos à frente da Funjop há 3 anos e 8 meses e a gente tem construído, trilhado alguns caminhos. De maneira que agora, neste momento eleitoral, eu me sinto no direito e na obrigação de consultar vários segmentos de cultura para a gente imaginar ou desenhar futuros passos, caminhos que a gente pode ir trilhando na construção de uma política de cultura para o futuro da cidade de João Pessoa. Então, esse é o nosso objetivo aqui, escutar cada um, né? Eu não vou, evidentemente, fazer um balanço da minha gestão à frente da Funjop, mas apenas lembrar alguns marcos que a gente conseguiu desenvolver para, de certa forma, preencher um lapso, talvez, que tenha na memória de alguns, e que nós temos a capacidade, a potencialidade para fazer, né? Que às vezes, esses últimos anos aí, a gente conseguiu dar passos significativos na formulação de uma política de cultura que foi centrada em 3 grandes eixos. Primeiro, a valorização da diversidade da cultura de João Pessoa. Nós primamos ter investimento nas mais diversas áreas culturais da cidade, em todas as linguagens. Agora mesmo, hoje, nossa equipe jurídica está finalizando a análise de 674 projetos de cultura de João Pessoa que entraram para disputar os projetos do Fundo Municipal de Cultura, o investimento de recursos próprios que nós estamos fazendo. Oi? Entraram para disputar o quê? Recursos do Fundo Municipal de Cultura, o investimento de R$1.500.000 de recursos próprios que nós estamos investindo até dezembro. E amanhã a gente deve dar a primeira fase jurídica, a primeira análise jurídica, para prosseguir as outras fases. Isso com recursos próprios. Aí a gente vem trilhando caminhos com grandes festivais que a gente realizou, Festival Forró Verão, 2 festivais de Famílias Juninas, um belíssimo São João, um Carnaval Forte, além do dia a dia que nós investimos. Um festival de música clássica, que não sei porquê, acabou. E aí terminou, né? Mas a gente tem investido na Orquestra Sinfônica Municipal, com concertos lá no Museu de São Francisco, periodicamente. Na Câmara da Literatura, a gente tem feito algumas coisas significativas. Prêmio Florido Alves de Literatura, que a gente está finalizando agora. Já pagamos o prêmio, agora os livros estão na fase de ir para a gráfica, para a impressão. São coisas que a gente tem feito. A criação da Companhia Municipal de Dança, o Festival Internacional de Cinema de João Pessoa, mostras de dança, né? Então, há um movimento intenso na cultura e nas artes de João Pessoa. E eu acredito nisso, sobretudo, a própria responsabilidade que os artistas e que os produtores de cultura têm no tratamento com essa nossa política. Isso é um eixo que a gente tem. Investir na diversidade da cultura de João Pessoa. Depois, garantir investimentos por meio de editais, como a gente está fazendo agora, com recursos próprios e com participação de recursos do governo federal, sobretudo a partir da recriação do Ministério da Cultura, que começou com a ministra Margarete Menezes. Também agora nós lançamos hoje 8 editais com recursos de 6 milhões de reais para todas as áreas de arte e de cultura de João Pessoa, que a gente paga também até dezembro. Então,
Esse é um outro eixo da nossa linha de cultura, que é trabalhar por meios editais. E um terceiro eixo, que é a ocupação dos nossos equipamentos de cultura, como Casa da Roda, Casa do Pato, Centro Cultural de Mangabeira e os bairros. De maneira que a gente tem trabalhado nessas vertentes todas e pelo meu investimento na cultura, pela minha responsabilidade nessa área, eu começo essa rodada de conversas com os artistas de João Pessoa pela literatura, que é a minha fonte de origem, né? Vocês sabem que eu também sou escritor, pelo menos tento ser, e eu não gostaria de passar esse período de campanha, onde a gente faz a defesa dos prefeitos do Sul, sem a gente marcar um encontro com alguns escritoras, que possam nos dar ideias, nos sugerir caminhos para a gente fortalecer essa nossa política de cultura. Então, como eu disse, serei muito breve nessa primeira fala, porque de verdade eu quero mais escutar vocês, escutar o Paiva, o professor Salles, Fernando Moura, que está por aqui. Todos os eventos da Casa de Américo, da Academia Paraibana de Letras, nós estamos recebendo o apoio da FUNJOP. Os eventos que têm acontecido, por exemplo, recentemente, até verbas da Prefeitura para a continuação de trabalhos da Secretaria, e, sobretudo, o envolvimento do último, recentemente a PL faz umas apresentações na sede da Academia, estimulando a utilização do centro histórico. Lá tem conjuntos, tem visita aos monumentos, como ele citou, o Casa da Pólvora, o Convento de São Francisco. Então, a Academia está exatamente aqui para dar o depoimento da publicação dos seus editais e do desenvolvimento como estou vendo aqui, a Ana Paula, que participa do Pôr do Sol das Letras, também com o JOP, com a Secretaria da Cultura e etc. Então, a minha presença aqui é para dizer, registrar com os presentes de quem interessar, que a Academia, dentro da sua programação feita na gestão do ano passado e continua agora com o presidente Amário Leite, que estamos integrados com as escolas municipais, privadas, a visitação à Academia Zotávio aumentou consideravelmente com a presença dos estudantes de primeiro e segundo grau. Além só, eu vou primeiro, no final, fazer uma solicitação, mas antes fazer um depoimento aqui, que nós podemos usufruir de uma medida impositiva que veio uma verba para a gente, mas para a gente utilizar essa verba, nós tivemos uma orientação da FUNJOP que eu achei muito interessante, porque eu vejo o seguinte: qualquer margem que a gente deixe para alguém entrar lá, fiscalizar, mexer em documento e depois descobrir algum furo e arrumar um problema muito grande, nós tivemos um cuidado muito sério. E nós fomos orientados assim: olha, como criança na escola, nós publicamos uma antologia, um autor de fora do Brasil, 2 antologias, por exemplo, essa verba. Fizemos a publicação, fizemos um coquetel, um lançamento, fizemos vários eventos, como Noite do Cordel, fizemos homenagem a escritores e terminamos o concurso nacional do livro de contos. A UBE Público esse ano premiou 3 autores do Brasil, o prêmio em dinheiro e a publicação do livro que foi entregue a eles. Agora, como é que foi feito isso? Nós tivemos um acompanhamento, cada evento, cada coisa, como é que estaria o recibo, como é que tirava a nota, como é que tirava a nota do recibo, ou seja, para que a gente pudesse apresentar lá na FUNJOP uma prestação de contas que não trouxesse problema do poder público. Agora, o que eu achei importante foi essa assistência. Sempre que a gente ia lá, não tinha hora, a gente era atendido, como sempre atendido, como muito bem entendido. Cito o nome do Juliano, né? O Marcos sempre ligava, a gente sempre nessa orientação. Então eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que marcar. Outra coisa, em gestões anteriores, nós, inclusive uma medida impositiva que o vereador colocou, o prefeito anterior negou a medida para a cultura.
Nós fizemos projetos que foram aprovados por unanimidade na Câmara de como os hotéis de João Pessoa teriam que colocar livros de autores paraibanos na recepção. O prefeito vetou aquilo também. Ao contrário dessa gestão, todos os nossos projetos foram atendidos. Não tem nada que dizer assim, olha, isso aqui foi negado. Então isso era muito importante. A única reclamação que eu tive era de certos editais, que o diretor, eu sei que já está, o jovem já percebeu isso, já está orientando. E, por exemplo, eu para entrar no algum edital, eu entrava com nota 10, por exemplo, e nunca seria classificado, porque eu não sou gay, não sou preto, não sou mulher, não sou velho e sou bonito. Então, sempre eu pagando cabo, entendeu? Então, parece que já foi corrigido, né? A gente ficava aí fora, isso não é problema. Mas fora isso, e isso aqui também, gente, a gente só faz as coisas, eu vejo assim, a gente só acerta fazendo. Então, minha palavra aqui é mais no sentido de testemunhar e anunciar a presença da nossa Claudete da Academia Paraibana de Cordel, que está lá escondida lá, junto com o Zé Nunes. Se esconder atrás do Zé Nunes é difícil, né? Eu acho que a grande solicitação que o Instituto Histórico poderia fazer numa reunião dessa, professor Marcos, eu acho que é uma solicitação que ela perde o sentido porque já vem sendo feito nos últimos 3 anos e meio, que é uma ocupação por parte da Prefeitura do Centro Histórico da nossa cidade. A FUNJOP, ela, através dos seus equipamentos, seja a Casa da Pólvora, seja o Hotel Globo, seja o Casarão 34, são equipamentos que estão dentro do Centro Histórico da nossa cidade, vem realizando inúmeros eventos e dando uma dinâmica muito grande, principalmente a questão do turismo também na nossa cidade. Então, eram equipamentos que, gestões anteriores, eles não tinham praticamente nenhum tipo de utilidade, mas a gente vê que agora esses equipamentos não só estão sendo ocupados, mas que há uma dinâmica intensa, não é, na nossa cidade em relação a eventos, em relação a exposições e também um projeto que é o Sabadinho Bom, que ocorre lá no nosso centro histórico também em todos os estados. Então eu vejo uma das grandes lutas do Instituto Histórico. Eu sou também do comitê que integra o comitê de preservação do centro histórico aqui da cidade, que representa várias entidades. Uma das nossas grandes preocupações, uma das nossas grandes lutas é repensar o centro histórico e a ocupação desse centro histórico. Então a Prefeitura, eu sou Marquita, dá uma contribuição muito grande através dos seus equipamentos culturais, e o nosso pedido aqui de público é que, com certeza, isso vai ser ampliado, não é? E um projeto que tem aí de ampliação e outros eventos desse equipamento. A própria Academia Paraibana de Letras também se enquadra nisso, como o professor Carlos Caldense já colocou, e de público, professor Marcos, nós colocamos à disposição do Instituto Histórico Geográfico Paraibano para a disposição da FUNJOP para qualquer atividade, qualquer tipo de evento, para integrarmos também aquela parte do centro histórico que vem ali, depois ali da Visconde Pelotas. Então, está à disposição, parabenizá-lo. Isso realmente a gente tem que dar a sério o que é de sério. O trabalho vem sendo desenvolvido com muito zelo no centro histórico. Não vou entrar no mérito aqui de gestões anteriores, mas uma época que o Hotel Globo, que eu costumo dizer que é o local onde pulsa, é o coração do centro histórico. Nós fizemos, professor Marcos, no dia 5 de agosto, no Viva Centro, nós fizemos várias entidades, a Câmara Municipal, a própria Prefeitura Municipal de João Pessoa, liderada pelo Instituto Histórico, tudo de bicicleta. Nós fizemos um pedal no centro histórico, só para você ter uma ideia, e eu pedi um feriado, 7 horas da manhã, no centro histórico, um pedal. Eu digo, olha, vai ser um negócio. Eu digo, um pedal, andando de bicicleta, no dia da cidade, pelo centro histórico, pedalando. De bicicleta. E eu fiquei surpreso porque nós tivemos, nesse dia, eu fui o responsável em falar dos pontos históricos, inclusive nós paramos no Instituto Histórico, na academia, nós tivemos a presença de 1.700 ciclistas. Foi 1.700 ciclistas. Então foi uma coisa assim que mostra a força do centro histórico e essa redescoberta que a FUNJOP vem fazer. Muito obrigado. Boa noite a todos, a todas. Eu sou o Senhor Cordel, honrado em vossa presença, cidadão do universo e a poesia que em crença, poeta menor das eras, violeiro das quimeras
E estes são os dotes meus, cantador da excelência, da grandeza, da ciência, das coisas que vêm de Deus. Então, eu vim falar da literatura popular, literatura de cordel, que, por ordem do universo, ela foi criada nessa feição que nós conhecemos, aqui na Paraíba, no seu conteúdo. O folheto ele vem da Europa, tem registro desse folheto até na Holanda no século XIII, mas veio a ideia que era folhas soltas, né, juntas, e que tinha ali literatura, peças de teatro rápidas, pequenos esquetes. Quando chega no Brasil, vai ser disseminado, obviamente, por todos os lugares, e Leandro Gomes de Barros vai descobrir aquilo ali como um meio de contar histórias, de levar, de usar a sua imaginação. Tanto que ele é, até hoje, ele é o maior cordelista do mundo em quantidade, porque tem mais de 1000 títulos de cordel diferentes. E a partir dele surgiu um ofício. E esse ofício é a literatura do cordel, que eu faço parte, muita honra. Já fizemos parceria, o professor Marcos Alu recebeu ano passado, 2023, porque nós queríamos fazer uma feira para ocupar realmente a praça, na rua. A ideia que eu poderia passar para a própria gestão municipal seria a gente criar uma feira mensal, sexta e sábado, tipo assim, essas que a gente tem feito juntos aqui. Você participa com a gente, lá vai, com todo carinho e tal. E mensalmente tem uma feira do cordel, mas voltado para a identidade cultural, assim, tipo para o turista ver mesmo, assim, ali no custo da Montaré, que é onde circula mais assim, a coisa. Isso era uma ideia. Né? Aqui em nome do Sol das Letras, nós temos sempre o apoio da FUNJOB, da Academia Paraibana de Letras, do Instituto Histórico e vocês todos das academias de cordel. Então, assim, o Sol das Letras está aqui para apoiar e ver o que nós podemos fazer para justamente essas políticas públicas. Estou também em nome do coordenador do DENOX, Alberto Gomes. Então, esse convênio com a universidade foi assinado eu estou como coordenadora do projeto Pianer junto à universidade, e se chama Humaniza DENOX. Nós estamos com uma criação de uma biblioteca, já recebemos 6.000 títulos, inclusive de pessoas que vai ter, onde vai ter a biblioteca, vai ter os acervos dessas pessoas. Vamos ter o Museu da Seca. Nós vamos ter aí, quando eu peço a parceria também da Prefeitura, nós vamos ter o Centro Cultural Ibirá, onde teremos cursos e iremos receber os estudantes da rede pública e da rede privada para justamente cursos de cordel, de escrita com esses alunos e todos voltados. Então, Sol das Letras está junto desse projeto. Cabeleireiro de Letras e Artes e Ciências está fazendo uma feira internacional em novembro, de 16 a 20 de novembro. Então, fazer uma parceria aqui, se a gente pudesse participar também com vocês. Tá? Muito obrigada. Me revestir de formalidade, porque nós estamos em casa, né? Estamos vendo pessoas que vivem a literatura, vivem a produção literária e vivem a gestão pública e privada também. Eu queria só deixar aqui alguns pontos, porque até onde eu compreendi, essa é uma reunião para a gente apresentar propostas que podem ser anexadas no programa de governo do candidato a prefeito, Cícero Lucena, né? Muita coisa já foi feita, não vou repetir aqui o que todos já sabem, esse preâmbulo que o Marco já fez, mas eu queria alertar para 3 itens que eu acho essenciais nesse processo. Um deles, o Bernânio já falou com toda a propriedade, que é a questão do cordel. O cordel é uma ferramenta, ele tem aqui
Claudete, que é uma representante legítima, né? E cordelista também, está trabalhando com a gente na Fundação, dando um reforço maravilhoso. O cordel é uma ferramenta que a gente ainda não aprendeu a utilizar. Me desculpem todos nós, culpa nossa, né? Culpa dos nossos ancestrais, mas que não pode perdurar essa displicência em relação ao cordel. É realmente um imã com relação às crianças. Então, o cordel, evidentemente, quem é da área vai fazer a sua proposta. Eu até sugiro que cada um manifeste aqui, que propõe alguma ideia, apresente depois ela por escrito a Marco, né, para você depois não ter que recompor tudo isso. Você apresenta e a partir daí você faz um resumo, né, para entrar no programa de governo. Presumo isso. O cordel, então, quem for da área se responsabiliza por propor algo nesse sentido. Feiras, aí da escola, cordeltecas, enfim. A outra questão são bibliotecas. Nós nos deparamos hoje com um problema imenso, é a disputa, né, diária com as telas, com o digital. Como é que a gente vai fazer daqui? Eu não digo nem agora, na próxima gestão, daqui a 4, 8, 10, 12 anos, daqui a 50 anos, como é que vai ser? Se a gente não tiver repositórios, né, que guardem, que preservem e mantenham intacto aquilo que a gente produziu, né, ao longo da vida, que são os livros. Eu ainda acredito que o livro é uma coisa eterna, né? Agora, a gente não pode esquecer, não pode dar onde de avestruz, né? O mundo digital é uma realidade. E o que fazer com relação a essa realidade? Ou a gente combate diretamente, ou se associa, ou se alinha a esse universo. Nós na Fundação, por exemplo, estamos trabalhando assim, arduamente no sentido de digitalizar o máximo possível, né? Documentos, de livros e tal. Principalmente começando pela Operação América, obviamente, é uma instituição que preserva, né, a obra e o legado do seu patrono, né? Porque se a gente consegue digitalizar o máximo de obras, eu não digo nem que a gente vai para o passado, eu digo contemporaneamente mesmo, os autores dos anos 80 para cá, que é praticamente da nossa geração, onde estão? A gente não sabe, né? Excetuando algumas estantes privilegiadas, alguns espaços como a FUNJOB, a Fundação, a Academia, a LGP, etc. Você não sabe onde encontrar essas pessoas, né? Esses autores. E eles são referências, obviamente, né? Como é que a gente vai estimular a juventude, a meninada atualmente, se você não tem referências para apresentar? O cordel é uma delas. A abertura de bibliotecas em cada escola, uma biblioteca municipal, que, né, infelizmente ainda você não dispõe. Há 12 anos atrás, quando eu soube que iria ser instalado na biblioteca, eu fiz uma doação de cerca de, eu vou dizer em peso, de 1 tonelada e 200 quilos de jornais. Eu ainda tenho a mesma quantidade que eu estou doando agora para a Fundação aqui. Tem que ter um link com a escola. Tendo o link com a escola, a gente tem pelo menos a garantia de que há uma continuidade, né? Não fica essa coisa solta. Então são esses 3 aspectos que eu gostaria de colocar. E com compromisso, por exemplo, com relação à quadrilha, eu me proponho fazer alguma proposta em relação a isso. E da mesma forma que cada um propõe aqui, eu acho que deveria fazer uma resenha assim, tá? Em se tratando de cordel, hoje é bem imaterial. E ele tem 10 anos para a gente validar. A Prefeitura de João Pessoa, antes mesmo do cordel ser bem imaterial, ela já desenvolvia o cordel em sala de aula. E só que esse projeto em si, que aí eu não sei se tornou um programa, ele já teve seus anos de louros, vamos dizer assim. Ele já teve um fomento específico que realmente se fundamentava e fazia um trabalho. Por quê? Não era só o cordel estar lá, não era só a aquisição dos acervos. Existia a aquisição dos acervos, mas existia a capacitação dos professores e isso reverberava dentro da sala de aula. Obviamente, nem todos os cordéis, a grande maioria dos cordéis ou quem ia da oficina não trabalhava com a nossa literatura. E aí é o pulo do gato. Esse projeto, eu sei que ele ainda existe na Prefeitura, mas ele precisa ser retomado e que ele tenha esse olhar mais amplo para que a gente efetivamente volte a conseguir trabalhar. Até porque, enquanto bem imaterial, o cordel, se a gente não comprovar que ele realmente foi estudado e merece estar, a gente perde o título de bem imaterial.
a nossa arquidiocese, do qual eu faço parte como técnico do clero, procura muito, tem pensado muito, o Padre Luiz tem pensado muito em criar a pastoral da cultura. Já tem, muito lentamente, mas eu acho que a gente poderia fazer um trabalho muito bonito para levar esses livros também para as igrejas. Porque dentro da igreja nós temos um trabalho com a juventude, com as crianças, e essas crianças são potenciais, poderão se transformar em potenciais leitores. Seria interessante a gente fazer esse diálogo, eu posso conversar com eles e o que é que a gente pode contribuir. Porque, por exemplo, nós temos todas as comunidades, todas as igrejas, nós temos catequese com crianças. Por que não inserir também a literatura? Por que não levar a literatura para o seminário onde estão sendo formados os novos futuros padres, tá certo? E dessa primeira feira literária aqui na Paraíba, que abrange outros países. Então, eu acho que internacional, faltou a palavra obrigada. É exatamente a primeira feira literária. Universal, né, Fernando? Então, foi assinado um convênio em Portugal. Vai ser quando, hein? Em dezembro. Em dezembro. Eu não sei ainda o local, né? Ainda não foi determinado o local. Essa notícia também foi reforçada por na 6, e certamente os autores paraibanos terão voz e vez nessa. Era isso só. Eu acho que qualquer trabalho que se faça em literatura tem que ter um público leitor. Senão, fazer literatura para quem, né? E a gente não tem público leitor se não fizer isso no trabalho nas escolas. Então, rapidamente, nós já fizemos isso e tivemos uma experiência muito frustrante. A gente fez um trabalho de formação de novos escritores junto à Secretaria de Educação do município. E nós barramos os pigmeus do Boulevard. Que aqueles pessoas que ficam no meio do caminho, passa para outro, pede isso, faz aquilo. Ou seja, um projeto que era para ser das escolas do município, nós conseguimos atender 30 alunos. Só 30. E outra coisa, foi o Fernando Moura que falou há pouco, mas o processo digital nós temos que nos aliar a ele. Então nós podemos chegar nas escolas sem estar presente lá, porque tem internet. Então nós tivemos um projeto já embrionário de como levar, como formar autores dentro das escolas. A Claudete, inclusive, foi uma das coordenadoras do projeto. E nós tivemos o seguinte, gente, uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, o brilho nos olhos dessas crianças. E nós perdemos esse pouco. Então esse projeto, pode ser até utilizado, porque está pronto. É só refazer e não encontrar aquelas barreiras que a gente encontra na Secretaria de Educação. Porque alguém chega lá e fala, cumpra, faça. Aí você passa de uma sala para outra, do outro e não sai. É o inferno, velho. O grande inimigo nosso lá foi gaveta. Existe uma grande quantidade de regentes no Brasil que entram em contato com a gente, questionando a possibilidade de a Paraíba, João Pessoa, manter esses encontros à luz da vida. Pronto, então é isso. Nessa sinalização, depois pode-se arriscar um questionamento de resgatar um movimento sinfônico. Eu não estou dizendo da história internacional, porque nesse momento não cabe. A médio e longo prazo, com outras instituições federais, tá certo? É a cobrança em vários estados para resgatar um movimento sinfônico.